Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Guilherme Félix, eu sou dentista aqui da Clínica Aleri. A gente está aqui para fazer mais um vídeo interessante sobre temas de odontologia. Hoje o tema é 4 coisas que você não deve fazer com seus dentes. Vocês conhecem esse palitinho aqui, né? O pessoal chama muito de palito de dente. Só que o certo deveria ser palito de madeira, palito para aperitivo, porque não é legal usar isso aqui nos dentes. E eu vou explicar por quê, né? Primeira coisa, quando você está lá comendo, tem alguém do lado lá palitando o dente. Eu acho esquisito, né? Você está comendo e alguém está limpando o dente do lado. E tem gente que ainda faz assim, escondido, como se estivesse escondendo alguma coisa, e que na verdade não esconde nada, faz é chamar mais a atenção ainda, que está palitando e limpando os dentes na sua frente, né? O palito de dente, ele não é muito legal usar. Primeiro motivo, eu vou pegar aqui um modelinho. Quando você palita o dente, você está limpando só essa superfície aqui, né? Então o dente ele tem toda essa área entre um dente e outro para você limpar. Quando você usa o palito de dente, você só pega, vamos dizer assim, 1/3 da área, né? Então você não consegue higienizar efetivamente. O certo é higienizar com fio dental, que você atravessa de um lado para o outro do dente. O palito de dente no máximo chega aqui num terçozinho dessa superfície. Então você tem essa falsa impressão de que está limpando os dentes. Na verdade não tá, tá? A outra questão, quando você palita os dentes, aqui tem uma areazinha da gengiva que faz como se fosse um triângulo e vai subindo para o dente, né? Que é a meiazinha que a gente chama. E aí, nessa área, você pode machucar, acabar machucando, entrando com o palito de dente e machucando sua gengiva. E aí você usa uma vez, 2 vezes, vai machucando, essa gengiva pode retrair, né? Além disso, você pode deixar algum fiapo de madeira, né? Porque às vezes você usa um palito aí que não é de tão boa qualidade, acaba ficando um pedaço do palito ali dentro da sua gengiva, inflamando a sua gengiva. E no caso de você ter alguma restauração nessa área, perto da gengiva, o palito de dente pode fazer a função de alavanca. Então tem muita gente que vai no consultório e fala, eu tenho umas restaurações aqui na raiz do dente e aí essa restauração toda hora solta. A primeira pergunta que eu faço é sempre, você usa o palito de dente? Porque se você usar o palito de dente, você faz uma alavanca, né? E aí acaba soltando essa restauração. Então o palito de dente, no meu ver, não deveria ser usado para os dentes, né? Então deveria ser o nome não ser palito de dente, ser palito para aperitivo. E você usar para colocar no seu queijo, seus frios, quando chamar alguém para casa, até agora nesse tempo de coronavírus, né, para individualizar, não colocar a mão. Então o palito de dente deveria servir para isso, certo? A outra coisa que você não deve fazer também é colocar objetos entre os dentes. Tem gente que tem mania ali, principalmente os jovens, que está estudando e coloca a tampa da caneta lá e fica estudando, mordiscando a tampa da caneta. Então esse hábito, além de poder causar um desgaste no teu dente ao longo do tempo, ele pode também causar algum problema na articulação temporomandibular, que esse ato de ficar mordendo, mordiscando a tampa da caneta pode causar dores, algum distúrbio nessa área da articulação, além do desgaste, né? E abrir coisas com os dentes. O que a gente abre? Tem gente que abre latinha de cerveja, garrafa mesmo, né? Sachês, qualquer objeto que você teria que rasgar na mão, você tenta com o dente. Então, todas essas coisas, você tentar abrir com o dente, você acaba correndo o risco de quebrar uma pontinha, de lascar uma restauração. Então, você deve evitar isso, né? Até porque os dentes foram feitos para comer e não para abrir coisas, né? Rasgar coisas só para rasgar o alimento mesmo que você vai ingerir. Então, esses dois seriam os que você não deve usar de forma nenhuma. Lógico, se você estiver na roça, lá não tem um fio dental, você acaba usando um palito, né? Mas eu estou dizendo assim, se você estiver num ambiente normal, com fio dental, com tudo, não deve usar palito. E da forma normal, se você tiver alguma coisa para cortar o próprio dedo, para abrir um sachê, abrir uma garrafa, você deve tentar com as mãos ou com o instrumento correto, não com os dentes, certo? Aí agora a gente vai falar de 2 coisas que você deve evitar. Né? Não é contraindicação absoluta, mas que você deve evitar fazer com seus dentes. Bom, agora a gente vai falar de coisas que você deve evitar fazer com seus dentes. 2 coisas que eu vou falar basicamente. Primeira, o açúcar. Eu sei que você deve adorar açúcar, mas a bactéria da cárie também adora o açúcar. Então, o açúcar, quando ele consegue ser removido bem, você consegue comer o açúcar e remover na escovação, tranquilo. Agora, aquelas balas de caramelo, aqueles caramelos bem
que grudam, né, no dente, ou o próprio, aquelas comidas típicas, tipo quebra-queixo lá no Nordeste, que fica bem grudadinho no teu dente aí quando você morde e come, isso aí você deve evitar. Por quê? Porque o açúcar fica grudado lá e ele aí é um alimento para as bactérias da cárie. Além disso, quem tem coroa ou bloco, que eu acho que aí é o principal, deve evitar mais ainda. Por quê? Porque a coroa e o bloco, eles têm boa resistência à compressão, ou seja, você pode comer, mastigar coisa dura que ele vai ficar lá tranquilo. Vamos dizer, o calcanhar de Aquiles, ou seja, o que ele é mais frágil é na tração, é no puxar. Então a maioria das pessoas que soltam bloco, coroa, quando vem aqui no consultório, fala que estava comendo alguma coisa de caramelo, uma bala, um quebra-queixo, algo do tipo que gruda no dente e puxa essa coroa, né? Então esse alimento aí você deve evitar, certo? A outra coisa que deve evitar, e aí é mais especificamente para quem tem implante, é pipoca, coisas com caroço, né? Pipoca, azeitona que tem caroço, para quem tem implante. Por quê? Porque quando você tá com o implante na boca, você perde muito da sua propriocepção. O que é a propriocepção? É aquela sensação de, mordi alguma coisa dura aqui, eu tenho que parar de morder, senão eu vou quebrar meus dentes. Isso só quem tem os dentes naturais é que percebe bem. Por quê? Porque o estímulo vai lá para o cérebro e fala, opa, tem alguma coisa dura aqui, eu tenho que parar de morder, senão eu quebro. Para quem tem implante, ele perde isso aí, né? Boa parte disso aí. Então ele vai morder e quando vê já quebrou a coroa, já quebrou a prótese sobre o implante, né? Então, quem tem coroa sobre implante, uma prótese fixa sobre implante, tem que evitar comer essas coisas ou quando comer com bastante cuidado. Bom, essas são as 4 coisas principais que eu lembrei aí, que a gente deve evitar ou não fazer com os dentes, né? Espero ter ajudado vocês. Dá o seu like aí se você gostou do vídeo. Até o próximo vídeo.